Leitura da Bíblia do dia 8 de junho. O primeiro livro de Reis, capítulos 3 e 4. Dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres, que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços,
e a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade à outra. Então, a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo o Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Capítulo 4. O rei Salomão reinou sobre todo o Israel. Eram estes os seus homens principais: Azarias, filho de Zadok, o principal; Eliorefe e Aías, filhos de Sisa, eram secretários. Josafá, filho de Ahilude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe. Zabude, filho de Natã, ministro, amigo do rei. Aizar, mordomo. Adonirão, filho de Abida, superintendente dos que trabalhavam forçados. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo o Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Hur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalabim, Bet-Semes, Elão e Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote. A este pertencia também Socó e toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab tinha toda a cordilheira de Dor. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. Baaná, filho de Ahilude, tinha a Taanaque e a Megido, e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além de Joquimeão. Ben-Geber, em Ramote-Gileade. Tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha a região de Argobe, a qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, em Naphtali. Também este tomou filha de Salomão por mulher, a saber, Bazemate. Baaná,
filho de Uzai, em Azer, e Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um intendente nesta terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os ginetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Provérbios 16, versículos 26 e 27. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente.